A paz do Senhor, irmão ou irmã em Cristo, você está no canal EBD Viva, preparado para aprimorar a sua aula, o seu estudo sobre as lições bíblicas da EBD. Nós apresentamos o conteúdo fiel das lições da escola dominical, com o objetivo de facilitar o seu aprendizado, a memorização da lição aplicada. Nós trazemos em sua telinha os principais versículos da lição para você ganhar tempo e fixar o conteúdo. E mais, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, nós trazemos subsídios, ou seja, versículos extras que não estão contidos na lição. Ainda, nós trazemos também breves comentários. A linguagem é fácil, objetiva, clara e respeita os tópicos, subtópicos e a dinâmica aplicada pelo comentarista. Fique conosco, receba a palavra e as bênçãos de Deus. Vamos juntos? Olá, paz do Senhor! Eu me chamo Pastor Júnior Pimentel e este é o seu canal EBD Viva. Semanalmente você tem acesso às aulas. Assista até o final. Ainda você pode abençoar outras vidas, né? Você que já é inscrito no nosso canal, compartilhando, clicando no sininho, você receberá em tempo real as atualizações. Inclusive as nossas aulas anteriores, elas estão numa playlist organizada aí, direitinho aí em nosso canal. É só você acessar, fique conosco que você vai realmente receber aquilo que Deus tem para você. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Abacuque 3, versículo 2b. Chegamos, irmãos, à última lição do trimestre. E como sabemos, o tema é a supremacia das Escrituras, a inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus. Hoje, a lição 13 nós vamos estudar, que tem por título A Leitura da Bíblia e a Educação Cristã. A data do estudo em nossas igrejas é dia 27 de março de 2022. Vamos rapidinho para o texto central da lição, chamado texto áureo? Ele está registrado em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Já a verdade prática traz a seguinte reflexão: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Vamos fechar este trimestre com um sentimento de muita satisfação e alegria no Senhor. Fique ligadinho, pois Deus está falando ao nosso coração. A leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 16. Vamos acompanhar a leitura? Na sua tela. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé, da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-se a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, do trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.
Muito bem. A panorâmica do aprendizado de hoje é: nesta lição, nós temos o compromisso de mostrar a importância da Bíblia como uma ferramenta de ensino-aprendizagem, né? Para a nossa vida, irmãos. Como participar da palavra de Deus sem antes compreendê-la? Por isso, mais do que ler, é vital estudar, ou seja, se aprofundar na palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Nós, conforme aí está escrito lá em 2 Timóteo 3,16, né? Que poderia ser o texto áureo muito bem de hoje também. Né? Leamos toda a Escritura, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Olha, todos compreendamos que, independente do nosso tempo de conversão, precisamos continuar como aprendiz do Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, por toda a nossa caminhada cristã, através do estudo das Santas Escrituras. Portanto, a escola dominical é o alicerce da igreja que cresce. Além de uma dádiva, é um privilégio, uma necessidade para todo cristão. Frequentemos a Escola Bíblica Dominical. Observem os objetivos da lição de hoje. Número 1, frisar que o crente precisa estudar a Bíblia até a volta de Cristo. Número 2, evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão correta das Sagradas Escrituras. E número 3, que está também de acordo com o tópico 3, enfatizar a importância da escola dominical para que todo cristão e explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária na vida do crente. Como trazemos em todas as aulas, nós vamos agora à palavra-chave desta inesquecível aula. A palavra-chave é estudo. Ela já está destacada, né, no tópico de número 2 dessa lição. Porém, olha o que eu achei no Dício Online, na sua tela. Procurar adquirir o conhecimento de algo, examinar, analisar com ponderação, observar cuidadosamente. Ainda temos os sinônimos: aprofundar, aprender, examinar, explorar. São sinônimos de estudo. Hoje, ao iniciar este estudo, nós vamos rememorar o que traz o manual da Escola Bíblica Dominical, né, sobre a Escola Bíblica Dominical moderna, segundo escreveu o pastor e escritor, né, saudoso Antônio Gilberto. O movimento religioso que nos deu a escola dominical como temos hoje começou em 1780 na cidade de Gloucester, no sul da Inglaterra. O fundador foi o jornalista evangélico Robert Hicks, de 44 anos, redator do Gloucester Jornal. Hicks foi inspirado a fundar a escola dominical ao sentir compaixão pelas crianças de sua cidade, perambulando pelas ruas, entregues à delinquência, pilhagem, ociosidade e ao vício. Agora nós vamos entrar na introdução da lição de hoje. A educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter cristão. A Escola Bíblica Dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja, a maior escola do mundo. A fonte para o ensino é o quê? A Bíblia Sagrada, a autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo Jesus. A leitura e o estudo das Escrituras serve de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela, né? Porque começa a escola dominical em nossas casas, né? Destaquemos aqui o que o evangelista e avivalista Moody colocou na capa de sua Bíblia. Ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Prossigamos em estudar e meditar na palavra do Senhor. Tópico 1. A Bíblia é o livro-texto da escola dominical. O currículo adotado pela EBD é por excelência o ensino bíblico
E ele está contido nas revistas que entregam o currículo de lições bíblicas, né? Publicada desde a década de 40 do século passado. A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino, aprendizagem, conforme está lá em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. O currículo da escola dominical persevera a autoridade suprema da palavra de Deus como única regra infalível de fé e prática. Lá em 2 Timóteo 3, 14 e 15, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que tens o que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura, então, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Em vista disso, irmãos, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. Esse conteúdo expressa a ortodoxia professada pelas Assembleias de Deus e contribui para manter a unidade doutrinária da Igreja e atua como antídoto contra as heresias. A escola dominical existe para que a Bíblia fale ao coração de todo o corpo de Cristo. O ensino da Bíblia é a sua base, é a razão de ser da escola dominical. Por isso nós aprendemos a Bíblia nesse espaço educacional, com o objetivo de que o nosso coração seja permeado com a palavra de Deus. Lá em Marcos, capítulo 12, versículo 30, nós lemos: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. Destacamos cada uma das três palavras: coração, alma e entendimento. Coração, a Bíblia traz como sentimento, desejo, pensamento humano, enquanto alma trata-se da parte interior, ou seja, imaterial, onde está presente a consciência, a atenção, as emoções, o desejo, a vontade e os sentimentos. E por fim, entendimento, tem a ver com o raciocínio, pensamento, cabeça, inteligência e a razão constituída por Deus na estrutura humana. Vamos agora ao subtópico de número 2. A prática pedagógica no contexto da escola dominical é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição aplicada. Deste modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja referencial permanente da prática pedagógica. Seguir a orientação do comentarista é muitíssimo importante também, mas a base é para aprofundarmos na Bíblia, que é uma fonte inesgotável de pesquisas, irmãos. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro, conforme nós aprendemos em 2 Timóteo 3,16, a fim de produzir a verdadeira transformação da velha natureza humana. Vamos ver Efésios 4, 22 e 23? Que quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Muito bem. A escola dominical terá cumprido seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos, que atestem o novo nascimento e o crescimento espiritual, irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 10 a 12 diz assim: Não erreis,
nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas essas coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, irmãos, nós gostaríamos de acrescentar aqui um subsídio que foi apresentado na lição de mestres, de número 9. O ensino precisa ser concentrado no aluno e não no professor. Todas as nossas ações didáticas devem ser elaboradas pensando no aluno, visando a sua aprendizagem. É preciso abrir espaço para que os alunos questionem, pesquisem, manipulem, experimentem. É um texto aí da irmã Thelma Bueno, da Educação Cristã, Reflexões e Práticas. Muito bem. No subtópico 3, o padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Os valores cristãos permanentes, pois a sua fonte de autoridade é a imutável palavra de Deus. Vamos lá em 1 de Pedro 1:25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi evangelizada. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. O que diz Isaías 40, versículo 8? Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. É infalível, é imutável. Assim, no propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, a escola dominical também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais de fé cristã. A igreja, que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas, não é influenciada pelo erro, mas estabelece o padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos, como lemos no texto da lição bíblica, em classe, hoje em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 e 2 Timóteo 3:10. Tem um texto extra, irmãos, para a lição para nós em Mateus 5, 13, 14 e 16. Na tela. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Aleluia, glória a Deus. Sinóptico do tópico de número 1. A escola dominical é um espaço de incentivo ao estudo e prática das Sagradas Escrituras, portanto, um local de crescimento espiritual, tanto individual quanto coletivo. Incentive a sua escola dominical na sua igreja. Tópico de número 2, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Vamos lá. Subtópico 1, conceito de educação cristã. Agora aí, A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. No texto do Novo Testamento, destaca-se a palavra grega paideia, com o sentido de instrução. O dicionário bíblico Wycliffe assegura que, quando aplicada às crianças, a palavra tem sentido de treinamento e correção. Leemos Hebreus capítulo 12, versículos de 5 a 11.
E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco vossos filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendidos. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque filho há a quem o pai não corrija. Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela, né? Muito bem. No caso dos adultos, se refere ao que desenvolve a alma, irmão, corrigindo os erros e controlando as paixões. Vamos lá, como nós vemos em 2 Timóteo 3,16, né? Em virtude disto, a educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro-texto é a Bíblia e sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo, ou seja, educação continuada das doutrinas bíblicas, conforme nós vamos ler em Mateus 28:20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Subtópico 2. Objetivos da educação cristã. O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. Está em Mateus 28, 19 e 20. Vamos ler? Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16,15 também trata de uma ordenação proclamadora e de um mandato educacional. É responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar, irmãos, e ensinar, né? Nós precisamos ser despertados para isso. Nesse aspecto, né, a nossa EBD desempenha com excelência esse papel aí, né, de educação cristã, né? Pois ela evangeliza enquanto ensina, atendendo os dois lados da ordem de Jesus. Nessa compreensão, o saudoso teólogo Antônio Gilberto enfatizava que são três os principais objetivos da educação cristã. A. Ganhar almas para Jesus, 2 Coríntios 12:15. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. B. Desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E C, que é o 3, treinar o cristão para o serviço do mestre, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem com que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós estudamos na lição passada que é mister que busquemos o batismo no Espírito Santo para sermos revestidos de poder para enfrentar as vicissitudes da vida, ou seja, os eventos inesperados, irmãos. Sejam eles tentações, sejam eles provações, sejam eles perseguições, sejam eles adversidades ou até golpes do maligno. Além do mais, vejamos o que traz Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11. Olha só. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Já o subtópico 3 nos apresenta a capacitação dos alunos. Capacitar quer dizer tornar capaz, preparar, qualificar. Na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e a habilitação do cristão para servir ao Senhor, no reino dele, acontece por meio de estudo acurado da Bíblia. Desse modo, irmãos, os alunos são formados não apenas como leitores do texto bíblico, mas são qualificados para examinar minuciosamente as Escrituras. Olhai aí os crentes bereanos, vamos trazer aí Atos 17, 10 e 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Olha só a importância agora aí, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim, Somente pode ser atingida essa meta por meio da leitura diária das Escrituras Sagradas. Nós sabemos de cor, não é, amados? Que nos diz a palavra em Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor, e em sua lei medita de dia e de noite. Sob a iluminação do Espírito Santo e da aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como as regras gramaticais e o contexto histórico também deve ser observado, irmãos, além do contexto literário. Meus irmãos em Cristo, vamos ao subsídio da Revista do Mestre, em um auxílio da vida cristã sobre o que é meditação bíblica. Meditação bíblica é o verdadeiro objetivo, e seu verdadeiro objetivo não é ajudar ninguém a fugir da angústia ou do dissabor de uma doença grave, escondendo-se num mundo fantasioso. Pelo contrário, a verdadeira meditação nos ajuda a aplicar a verdade bíblica às circunstâncias difíceis ou estressantes. Algumas palavras, irmãos, descrevem a meditação cristã das Escrituras, refletir, ponderar e até ruminar. Assim como a vaca primeiro engole a comida para mais tarde regurgitá-la e mastigá-la outra vez, também o crente, em seu momento de reflexão, alimenta a memória com a palavra de Deus e depois traz de volta a seu consciente quantas vezes forem necessárias. Cada nova mastigação produz ainda mais nutrientes para o sustento de nossa vida espiritual. A meditação, portanto, nada mais é que o processo de revolver a verdade bíblica na mente sem parar, de forma a obtermos a maior revelação do seu significado e certificarmos que, ao aplicarmos em nossas vidas diárias, nós seremos transformados. Leiamos juntos a sinopse número 2. O Novo Testamento de Jesus Cristo é chamado por mais de 10 vezes de Rabi. O nosso grande mestre nos ensina continuamente sobre a importância da educação, exortação e na instrução da palavra de Deus. Tópico 3. É preciso ler a Bíblia diariamente. Subtópico 1. A leitura e a disciplina cristã tem relação com o castigo e punição, mas também significa ordem e obediência às regras, que está relacionado à disciplina. E por isso, irmãos, todo o autêntico discípulo é disciplinado. E assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas. Inclusive, o Espírito Santo tem ciúmes da gente, Dentre elas estão a oração,
a leitura da Bíblia e o jejum. A disciplina não é um meio de salvação, mas por meio dela nós conhecemos a perfeita vontade de Deus. Lemos aí Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A disciplina cristã, então, ela requer regularidade e prioridade na busca da santificação, que é um processo, né, irmãos? Meditemos aí em Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. Vejamos o que diz o Salmo 119, versículo 97. Oh, quanto eu amo a tua lei, e é a medicação minha em todo o dia. A nossa contribuição, irmãos, é que nós precisamos criar o hábito de fazer sempre a leitura, de estudar sistematicamente, anotar, ver referência, pesquisar profundamente, criando uma prática diária e buscando perseverar, pois a palavra tem o poder de transformar os leitores, pois penetra na divisão da alma e do espírito, né, irmãos? Vamos ao subtópico de número 2, a leitura e o aprendizado. O aprendizado é parte intrínseca de um discípulo. Isso porque o discípulo significa literalmente aprendiz. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Desse modo, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus, que é o autor, né? E de seu plano de salvação, né? O qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de que seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus e em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse aprendizado orienta o discípulo a torná-lo parecido com Cristo, né? Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. Por isso, o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária. Paulo repreende os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por essa razão, o apóstolo ele adverte a Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio, irmãos, para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. O mundo, irmãos, não entende. Por muitas vezes nós vemos um irmão ou irmã simples, semi-analfabeto, mas que tem intimidade com Deus. Quando abre a boca, o poder de Deus cai. E Deus revela a estes os mistérios contidos na Bíblia, né? Todos nós podemos alcançar esse estágio. Basta desconectar muitas vezes das redes sociais e nos conectarmos com Deus em nossos momentos livres. Além de compartilharmos aí a palavra de Deus, né? Todos os homens, ao lerem a Bíblia, atentos à sua mensagem, ouvem a voz de Deus, o próprio Senhor falando por meio das narrativas, né? Bem como pelos textos em que lê as orientações aos santos. Muito bem. Subtópico 3. A leitura e o devocional. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Vamos ler o texto bíblico onde Jesus responde à mulher samaritana, a qual era o verdadeiro lugar para adoração. Está lá em João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem.
Deus é espírito e importa que o adorem em espírito e em verdade. Não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, nem ao culto doméstico na família, mas aquele praticado de forma individual, né? De tarde e de manhã, Salmo 55, 17. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Inclui oração, louvor e a leitura bíblica. Essa atividade fortalece a comunhão com Deus, né? Salmos 119, versículos 11, 15 e 24. O devocional é também uma oportunidade para que o estudo sistemático, indutivo das Escrituras, que por ação do Espírito Santo, abre o nosso entendimento. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, que vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas em periódicos, como a nossa declaração de fé traz, né? Que expressa a ortodoxia pentecostal. Judas 1,3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Chegamos aí à sinopse do tópico de número 3. Quem deseja ter Jesus como mestre precisa se portar como um disciplinado aluno. A prática diária da leitura bíblica é uma disciplina primordial ao genuíno discípulo de Cristo. Só mais uma contribuição nossa aqui, irmãos. A sociedade em nossos dias, ela vem desprezando sistematicamente os princípios estabelecidos por Deus, quer sejam morais, éticos ou espirituais. Mas nós precisamos refutar isso, alicerçado onde? Na palavra de Deus, como nós aprendemos durante esse trimestre, irmãos, todo esse trimestre. As Santas Escrituras, por meio dos 66 livros, deve ser o nosso manual de fé e prática, guia seguro e infalível para nos conduzir ao céu, em todos os momentos de nossa vida, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. Conclusão: a educação cristã nos fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, a Bíblia. Seus principais objetivos são ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Neste propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo e, sobretudo, a pautar as suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Aleluia! Glória a Deus! Se os irmãos desejarem sugerir algo, irmãos, deixem em nosso WhatsApp aí, que eu vou mandar o número, né? 998 35 49 19, e domingo que vem nós entraremos no segundo trimestre do ano de 2022, né? O tema desse trimestre são os valores do reino de Deus e a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O comentarista é o pastor Osiel Gomes, né? Não perca! Vamos ao texto de encerramento e fazemos a nossa oração final. Deuteronômio 6, 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Oremos. Senhor nosso Deus, chegamos ao final desse trimestre. Que trimestre maravilhoso, onde aprendemos sobre a tua palavra.
Senhor, neste século, onde estão querendo, Senhor, secularizar, relativizar, nós, Senhor, somos compelidos a socializar para as pessoas que a Tua palavra, Senhor, ela é a verdade. Ela não contém a verdade, ela é a verdade absoluta. E nós cremos nas Tuas palavras, cremos na Bíblia Sagrada, cremos no compêndio sagrado. Senhor Pai, nós agradecemos a Ti, Deus, por Tu ter nos dado essa oportunidade de estarmos nesse trimestre, orando, ensinando, aprendendo, compartilhando. E, Senhor, abençoa que no próximo trimestre nós possamos estar aqui, Senhor, com as nossas energias renovadas. Abençoa todos os irmãos e irmãs em todos os recônditos do nosso país. Abençoa, Senhor, a cada professor, professora, pastor, superintendente, secretário de sala, aluno, aluna e todos aqueles que têm, meu Pai, ouvido da Tua palavra. Agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Até domingo que vem, se Deus quiser.